Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas de Física 2, trazendo para vocês a correção da lista 2 de dilatações térmicas, tá? Eu vou fazer a correção da lista inteira para disponibilizar para vocês. O vídeo deve ficar um pouco longo, são 25 questões, né? Então, acho que vai ficar um vídeo bastante extenso, já preparo vocês para isso. Mas quanto às nossas aulas, né, o conteúdo, eu volto semana que vem. Hoje é dia 21, né? Dia 28, para a gente dar sequência no conteúdo de calorimetria. E para as nossas aulas, né, de conteúdo, eu estou pretendendo fazer uma mudança na forma como eu estou fazendo, porque também as aulas estavam ficando muito extensas, porque eu ia escrevendo enquanto eu falava. Eu, particularmente, prefiro assim, no ao vivo. Quem já teve aula comigo consegue perceber. Mas aqui a gente precisa ser um pouco mais dinâmico, né? Porque vocês ficarem 1 hora, 45 minutos olhando para uma tela, comigo falando, talvez não seja, né, muito fácil para vocês manterem o foco, né? Acho que não é fácil para ninguém fazer isso. Então eu pretendo deixar as aulas um pouco mais curtas, dinâmicas, tá? Falando do conteúdo inteiro. E aí quando a gente chegar na nossa próxima aula de conteúdo, eu explico melhor também as minhas ideias para melhorar essa situação, ok? Então hoje vai ser uma aula de correção. Na correção eu vou corrigindo com vocês, tá? Se eu ver que fica muito longo, eu vou tentar cortar algumas coisas, algumas questões, de repente, que a gente tirou dúvida naquela aula de tirar dúvida, mas nem todo mundo teve a oportunidade de estar conosco. Então, de qualquer forma, eu vou ver o tamanho do vídeo, né? Se ficar ok, né, um tamanho aceitável, aí a gente mantém ele do jeito que está, beleza? Vamos embora. Questão 1. Uma companhia vendeu a licitação para a construção de uma linha de trem. Os trilhos são feitos de uma liga de aço carbono que apresenta um coeficiente de dilatação linear, então alfa igual a 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e possui um comprimento de 2 metros a uma temperatura ambiente de menos 10 graus Celsius. A região da construção apresenta uma grande variação de temperatura, né, de menos 10 graus Celsius até 40. Podemos dizer, então, que, letra A máxima dilatação linear que os trilhos podem sofrer nessa região é de 0,5 milímetros. Então, a gente tem que ir fazendo aí, um por um, para saber, né? Então, vamos separar os dados. Eu tenho que o comprimento inicial é de 2 metros. Comprimento quando ele está a menos 10 graus Celsius. Eu não preciso nem escrever a temperatura inicial e a temperatura final, né? Eu posso já escrever aqui, vamos mudar aqui para delta T, aqui pode aparecer como delta θ também. A variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui eu botei dois parênteses, mas em geral a gente usa o colchete ali. Que isso vai ficar 50 graus Celsius. Eu sei alfa, que ele me forneceu, né? 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então grau Celsius bate com grau Celsius, tá ótimo. E agora eu quero saber a máxima dilatação. Então se eu quero a máxima dilatação, eu realmente quero o delta L, beleza? Separados esses dados, vamos fazer a conta, né? Então, aplicar a fórmula de dilatação, né? A dilatação de um linear, né? De um sólido, é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes delta T. Então, delta L será igual, né, a L0, 2 metros, vezes 5 vezes 10 a menos 6, que é alfa, vezes 50. Então, delta L vai ser, eu posso multiplicar, como todo mundo se multiplica, eu posso pegar o 2 e multiplicar lá com 50, né? Então, vai ser 100
vezes 5 vezes 10 a menos 6. Ó, gente, eu fiquei de fazer uma aula de notação científica com vocês, mas eu estou meio atarefado aqui. Vai sair, a apresentação está quase pronta e eu ainda preciso gravar, dar uma editada, então demora mesmo, tá? Mas eu vou fazer sim, porque também na nossa próxima parte do assunto aí, que é de eletricidade, no começo a gente precisa saber usar a notação científica. Então eu vou tentar o mais rápido possível soltar essa aula para vocês, porque também é do meu interesse, né? Apesar de ser da parte de matemática. Bom, então olha só, 100 eu posso representar por 10 ao quadrado. E aí, de novo, eu posso multiplicar 10 ao quadrado com 10 a menos 6. Então, 2 zeros, isso aqui vira menos 4. Então, a resposta ali vai ser, se ele mudar aqui isso, vai ser 1 vezes 5 vezes 10 a menos 4. Lá no início, ó, L0 era metros, então isso aqui tem que ser metro. Então, isso aqui de metro vai ser 0,0005 metros. Se eu quiser transformar isso aqui, né, como ele dá a resposta aqui em milímetro, tem que comparar com milímetro. Então, se eu quiser fazer a transformação dessa unidade de medida, eu vou pegar, andar com a vírgula aqui, 1, 2, 3. 3 casas. Isso vai ficar 0,5. Eu andar 3 casas para trás não quer dizer que eu multipliquei por 1000. Para eu manter a igualdade, eu tenho que deixar um 10 a menos 3 aqui. Lembra que mili significa 10 a menos 3? Ou seja, multiplicando por 1000 vezes 10 a menos 3, eu mantenho a igualdade. Isso então é meio milímetro. Resposta já é, podemos marcar a letra A, certo? Sem mais delongas, vamos embora. Questão 2. Uma oficina mecânica possui um setor de montagem onde se pretende encaixar um anel de latão em um eixo de aço, conforme ilustrado na figura abaixo. Na temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é um pouquinho maior do que do anel. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do aço é menor que o do latão. Assim, alguns funcionários deram as seguintes sugestões. Eu aqueço o eixo do anel, eu aqueço o anel e resfrio o eixo, ou eu resfrio o eixo do anel. Então vamos lá, de novo. Eu sei que o coeficiente de dilatação linear do aço é menor que do latão. Então eu vou escrever aqui, ó, alfa do aço é menor que o alfa do latão. Quando a gente joga a fórmula, e aí aqui a gente não precisa fazer conta na questão, mas só para a gente relembrar o que a gente discutiu na aula, né? Que olha só, alfa vezes ΔT. Todo mundo na física que se multiplica quer dizer que são diretamente proporcionais. Então, ó, se eu aumento a dilatação do corpo, isso quer dizer que o coeficiente de dilatação linear dele é maior, porque eu posso passar o alfa dividindo. Então, sempre que eu posso dividir duas grandezas físicas, elas são diretamente proporcionais, tá? E o inverso também vale, diretamente proporcionais. Quando elas se multiplicam, elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o alfa, menor a variação de temperatura, vou botar aqui depois eu apago, menor a variação de temperatura que eu tenho que impor para fazer uma dilatação no meu corpo. Um é mais, outro é menos, inversamente proporcional, beleza? Então só para a gente ter uma ideia, tá? Do porquê dessas respostas. Aí vamos lá então. Eu quero aquecer o eixo do anel. Então você tem um anel de latão e um eixo de aço. Então o eixo é de aço. Então eu quero aquecer o eixo do anel. Se eu aquecer o eixo do anel para que caiba, né, esse eixo
Desculpa, aquecer o eixo e o anel. Então, para eu aquecer o eixo e o anel, se eu aqueço os dois vão dilatar. Porém, quem tem maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais. Consequentemente, vai funcionar. É uma opção, certo? Outra opção, aquecer o anel e resfriar o eixo. Então, se eu aqueço o anel, eu vou diminuir a temperatura e, consequentemente, ele vai não ter uma dilatação, né, ter uma contração, ao mesmo tempo que eu vou aquecer o anel e ele vai ter uma dilatação. Então, o eixo vai ter uma contração, o anel vai ter uma dilatação, logo é uma boa opção também para que aconteça, né, o encaixe das duas peças. Resfriar os dois. Se eu resfriar os dois, como já não está cabendo, vai continuar não cabendo, porque o anel vai contrair, no caso, né, muito mais do que o eixo. Então, essa daqui não é uma boa opção. Ficamos, então, com a letra C de casa. Ok? Bora. Questão 3. Um cientista está à procura de um material que tem um coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado não abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e obteve, né, o seguinte gráfico. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material é... Então, eu quero saber quem é alfa, né? Olha o que ele me dá de informação. Que o comprimento, quando a temperatura é 20 graus, é 1. Né? A L barra em função da temperatura T. Quando a temperatura é de 220, é outro. Logo, o que eu tenho aqui? Uma variação de comprimento. E o que eu tenho aqui? Uma variação. Variação, não vou escrever. A gente já sabe que delta significa variação. Uma variação de temperatura. E eu sei também quem é o L0, né? Logo, eu já posso aplicar a nossa formulinha aí de dilatação. Ok? Delta L, então, eu já sei que é... Vou fazer aqui a conta, né? 2,24 menos 2, que é igual a L0, que é 2, vezes alfa, que eu quero descobrir quem é, vezes delta T, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Bom, isso aqui então vai dar 0,24, que é igual a 2 vezes alfa vezes 200. Então, vou ter que 0,24 é igual a 400 vezes alfa. Logo, para eu achar o valor de alfa, eu vou passar o 400 dividindo aqui embaixo. Para facilitar a minha vida, eu posso fazer o seguinte, 0,24 dividido por 4 vezes 10 ao quadrado. Não ajuda um pouco? Porque agora, olha só, eu até poderia modificar aqui, só para vocês perceberem essa modificação que eu poderia fazer também. Eu posso escrever como 24 vezes 10 a menos 2, né? E aí, número com número, alfa então vai ser 6 vezes 10 a menos 2, e eu posso pegar o 10 lá de baixo e subir, mudando o sinal do expoente. Alfa, então, vai ser 6 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1, né?
letra E de escola. Beleza? Seguindo. Questão 4. Um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido, fazendo com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transbordado representa a dilatação do líquido apenas? Não, né? O líquido ele não dilata sozinho, o vidro também dilata. Então a dilatação de água, o quanto de água cai, não é só a representação do que transbordou do líquido. Lembra que a gente dá um nome para isso de dilatação aparente, né? Então B, do líquido menos a dilatação do recipiente. Opa, é esse aqui mesmo. Do líquido menos a dilatação do recipiente, né? A gente tem que levar em conta o quanto dilatou do recipiente. Do recipiente apenas não, do recipiente mais a dilatação do líquido também não. Porque isso aqui, do recipiente mais a dilatação do líquido, isso é a dilatação que a gente chama o ΔV real. Ali ele está querendo saber o que é a quantidade de líquido transbordado é aparente. Ok? Vamos lembrar, né? A dilatação real dos líquidos, quando um recipiente também dilata, é a própria dilatação do recipiente. Então aqui vou escrever real, mais a dilatação aparente. Então, quando eu passo o aparente para lá, fica negativo, né? Vamos lá. Seguindo, então, letra B aqui. Bora. 5. Em uma chapa metálica é feito um orifício circular do mesmo tamanho de uma moeda. Deixa eu já desenhar essa chapa aqui, então. Aqui com um furo. Pronto. O conjunto chapa com a moeda no orifício, inicialmente a T0, né? Então 25 graus Celsius, é levado a um forno e aquecido até 225 graus Celsius, temperatura final. Após o aquecimento, verifica-se que o orifício na chapa ficou maior que o da moeda. Dentre as afirmativas a seguir, indique o que está correto. Então, só para representar, né, vamos exagerar aqui na dilatação, lembrando que o furo dilata junto com a chapa, né, ou aqui em geral quando a gente fala de furo é chapa, né, é dilatação superficial. Só que aqui dentro, né, aqui dentro tinha uma moeda que ficava certinha ocupando o espaço. E aí ele falou que agora sobrou um espaço aqui, bem exagerado, tá? Então vamos lá. Na letra A, o coeficiente de dilatação da moeda é maior que o da chapa metálica. Se fosse maior, a moeda ia ficar presa, bem presa ali dentro. E olhe lá, né? Às vezes ia ficar até danificar a placa. Então é falso. O coeficiente de dilatação da moeda é menor do que o da chapa metálica. A princípio é verdade. Vamos só ver o que ele fala, porque às vezes no Enem a gente tem a situação de ter uma resposta mais correta, né? O coeficiente de dilatação da moeda é igual ao da chapa metálica, mas o orifício se dilatou mais porque a chapa é maior do que a moeda. Olha só, não tem como a gente afirmar que é igual. Se fosse igual, e principalmente porque se fosse igual, lembra que a chapa ela dilata como se não fosse um furo? Então, inicialmente, aqui, ó, se fosse o mesmo coeficiente de dilatação, a moeda teria que dilatar igualzinho, né? Ia ficar uma situação em que tudo ia ficar com a moeda ali dentro. Ia ficar perfeito o tamanho, né? Então é falso. O coeficiente de dilatação da moeda é igual ao da chapa metálica, mas o orifício se dilatou mais porque o seu interior é vazio. Não tem nada a ver com isso, né? Interior vazio não tem importância na dilatação. O furo dilata como se não houvesse furo, ok? Nada se pode afirmar sobre os coeficientes de dilatação. Alguma coisa se pode afirmar, sim. É o que ele fala na letra B de bola. Ok? Questão 6. Os materiais utilizados na construção civil são escolhidos por suas resistências a tensões.
durabilidade e propriedades térmicas como a dilatação, entre outras. Rebites de metal, pinos no formato cilíndrico, de coeficiente de dilatação linear. Então vamos lá, né? Do rebite, alfa do rebite, é 9,8 vezes 10 a menos 6. Devem ser colocados em furos circulares de uma chapa de outro metal, de coeficiente de dilatação linear. Então, aqui vou botar da chapa, né, alfa C, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. A menos 1, né? Aqui, menos 1. Considere que a temperatura ambiente, então T0, né, inicialmente, a área transversal de cada rebite é de 1 centímetro quadrado e de cada furo é de 0,99 centímetro quadrado. A colocação dos rebites na chapa metálica somente será possível se ambos forem aquecidos até no mínimo. Então, vamos lá. Eu quero saber a temperatura final. Eita. A temperatura final que ele tem que ser aquecido para eles entrarem, né? Para eles ficarem certinhos. Eu vou falar que a área inicial de cada rebite é de 1 centímetro quadrado. Então, A0 do rebite e o A0... Como eu estou falando chapa aqui, vou até mudar então, falar de furo. Apesar do furo não ter um coeficiente de dilatação, só para simplificar, né? Do que a gente está tratando. Furo 0,99 centímetros quadrados. Então eu quero saber a temperatura que eles têm que ser aquecidos para que eu consiga botar um no outro aí. Bom, primeiramente, gente, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer para isso acontecer. Para que eu consiga botar um rebite no outro, a área do final do rebite não tem que ser igual à área final do furo. Acho que essa é a condição básica aí para que isso aconteça. Só que quando a gente lembra da fórmula, delta A é igual a A0 vezes beta vezes delta T. Não tem A0 sozinho na fórmula aqui para a gente igualar. Só que o delta A é a área final menos a área inicial. Ora, se isso está na fórmula, eu posso escrever dessa forma aqui. Alfa não, beta. Acha aqui, caneta, beta, vezes delta T. Aí vamos lá. Então eu tenho isso. Eu quero deixar uma área final sozinho. Eu vou passar o A0 para o outro lado. Então a área final vai ser a área inicial mais aquilo tudo lá. Se você quiser deixar assim e fazer a conta, pode deixar. Eu vou deixar assim, mas a gente pode escrever isso como A0, bota em evidência que multiplica 1 mais beta vezes delta T. Isso aqui é eu botando A0 em evidência aqui em cima, né? Se eu fizer um chuveirinho aqui multiplicando, volta a ser a equação de cima. Por isso que a gente pode fazer isso, botar um fator comum em evidência, que a gente chama. Então, vou escrever como a fórmula, não vou escrever como a fórmula de baixo, já que eu expliquei de onde ela vem, vamos fazer de preto aqui. Então, eu vou ter que a área inicial do furo, do rebite, desculpa, estou fazendo rebite desse lado, que multiplica 1 mais o beta do rebite vezes a variação de temperatura do rebite, que é igual a área 0 da chapa. Ali eu botei do furo, né? Toda hora eu mudo na cabeça. Não tem problema não, o importante é saber do que está falando. Do furo, que multiplica 1 mais beta do furo
vezes a variação de temperatura do furo. Então, beleza, ó, separei. Lado esquerdo é tudo do rebite, lado direito é tudo do furo. Vou separar um espacinho aqui para eu continuar a conta. Qualquer coisa depois eu apago, mas como está em vídeo, vocês podem voltar para ver, tá? Então, vamos lá. Área inicial do rebite. Tenho aqui que é 1 centímetro quadrado, que multiplica 1 mais beta do rebite. Ele me deu alfa. Isso sempre, a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Ele deu o coeficiente de dilatação linear. Então, eu tenho que multiplicar por 2. O beta do rebite vai ser, então, 19,6 vezes 10 a menos 6. Não tem problema não. 19,6 vezes 10 a menos 6. O delta, como eu quero achar uma temperatura, só que para não botar outra conta aqui no meio, se eu substituir vai ficar mais cálculo ainda. Então deixa delta, que no final eu subtraio 27. E aí me dá a resposta, ok? Que é igual a área 0 do furo, que é 0,99 vezes 1 mais o beta do furo é facinho de fazer, né? 4 vezes 10 a menos 5 vezes delta T. Como os dois têm a mesma temperatura inicial, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então não preciso botar delta T do rebite e delta T do furo. É só delta T. Ok, vamos lá, gente. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar a distributiva. E eu recomendo, tá? Então, aplica a distributiva, multiplico todo mundo aqui pelo valor que está fora do... E aqui, tá? Por quê? Se eu passo 0,99 dividindo, eu vou ter 1 dividido por 0,99. Isso vai ser quase 1. Só que se a gente fizer aproximação, muitas vezes dá errado no cálculo, tá? Eu digo de experiência própria. Como aqui os números estão pequenos e tal, a gente consegue fazer essa conta, acho que um pouco melhor. Então, ó, 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes isso tudo aqui, né? 19,6 vezes 10 a menos 6 vezes delta T, é a mesma coisa. 0,99 vezes 1 é 0,99 mais 0,99 vezes 4, vamos fazer isso aí, né? 4 vezes 0,99. Então, 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 4, 36 com 3, 39, vai 3. 0 vezes 4, 0, com 3, 1, 2 casas após a vírgula. Então, ó, 3,96 vezes 10 a menos 5 vezes delta T. Nossa senhora, professor, que horror! Bonito não tá não. Só que quando a gente sabe mexer com isso aqui, e aí notação, tudo isso que a gente vai ao longo do ano, né, ganhando forma, tá? Isso é uma questão perfeitamente caível no Enem, porque a gente tem vários cálculos, mas nenhum impossível de ser feito à mão. É só saber mexer com as estruturas. Então, olha só, vamos lá. Esse 1 está somando. Esse 0,99 está somando. Então, eu posso passar o 0,99 para lá subtraindo esse 1. 1 menos 0,99. Vou separar isso tudo aqui com parênteses para a gente não se perder, tá? Mas, se já não tiver perdido, se tiver, pausa o vídeo, tenta você montar essa forma aqui, caso não tenha conseguido antes, né? Eu acho que essa questão eu tirei dúvida até no nosso encontro lá na plataforma, mas, né, quem não conseguiu, para todo mundo ter acesso. Vamos lá. 19,6 vezes 10 a menos 6, olha como eu posso escrever, depois eu vou até apagar. Então, 19,6 vezes 10 a menos 6. Eu não posso escrever como 1,96 vezes 10, isso aqui, vezes o 10 a menos 6,
Então, se eu multiplicar 1,96 vezes 10, volta a ser o número de cima. Só que ainda tem os 10 a menos 6. Então, isso vai ficar 1,96 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou escrever ali embaixo e depois apagar, tá? 1,96 vezes 10 a menos 5 vezes delta t. Vou apagar lá do outro lado. Lembrando, né, pode pausar o vídeo, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido pelo tamanho do vídeo, tá? Qualquer dúvida é só falar lá na plataforma, que eu, na medida do possível, respondo. Então, beleza. E aqui agora o 0,99 já foi para lá. Então, ficou sozinho 3,96 vezes 10 a menos 5 vezes delta t. Bom, 1 menos 0,99 dá 0,01. Mais. Aí que tá. Antes de eu escrever, né? Mais isso aqui vezes 10 a menos 5 vezes delta t. E isso aqui vezes 10 a menos 5 vezes delta t. Ou seja, não posso escrever de uma forma diferente. Quem eu quero saber no final? Delta t. Se eu quero que o delta t no final, então eu quero esse cara com esse cara. Olha quem está aqui, ó. Dei uma errada, não tem problema não, apago. Apago não, aqui é... Quem sabe faz ao vivo. Aí, esse cara todo tá junto com o delta t e esse cara todo tá junto com o delta t, né? O 1,96 e o 3,96. Então eu vou isolar eles para a esquerda da equação e vou passar esse 0,1 aqui, né? 0,01, desculpa, que eu sei que existe, para a direita. Vai ficar como... Então, ó, menos 3,96 vezes 10 a menos 5 vezes delta t. O 1,96 não mudou de lado. Menos 5 vezes delta t. Isso tudo é igual a 0,01, só que é negativo, né? Porque passou para o outro lado. Bom, menos 3,96 mais 1,96 vai dar menos 2 vezes 10 a menos 5, que é igual a delta t, né? Tem o delta t ali ainda. A gente vai ver várias questões dessa, tá? Eu vou até, de repente, pular algumas, já que uma hora fica meio repetitivo se eu ficar fazendo todas assim. E aí, vocês precisando de ajuda, é só falar, tá, gente? Que aí eu faço um vídeo específico para a questão e tal. Vou ver se eu conseguir gravar tudo, eu gravo tudo. Então, ó, menos dos dois lados, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar 0,01 dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Ou seja, posso passar o 10 a menos 5 para cima, 10 a quinta, e isso tudo dividido por 2. Delta t vai ser, então, 2, 1. Aí eu vou andar mais 3 casas. 1000 dividido por 2, o delta t é 500 graus Celsius. Se o delta t é 500 graus Celsius, para eu achar o valor de temperatura final, é só pegar T menos T0, ou seja, 500 mais 27. A temperatura final vai ser 527 graus Celsius. Letra C de casa. Ufa, beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês respirarem enquanto eu vou lendo a 7ª questão. Um ferreiro deseja colocar um anel de aço ao redor de uma roda de madeira de 1,2 metros de diâmetro. O diâmetro interno do anel de aço é de 1,198. Sem o anel, ambos estão inicialmente a temperatura ambiente de 28 graus Celsius. A que temperatura é necessário aquecer o anel de aço
para que ele se encaixe exatamente na roda de madeira. Olha só, essa aqui é uma das questões que eu lembro com certeza que eu tirei dúvida no dia. Eu vou deixar, lembrando que aqui eu estou falando de diâmetro. O diâmetro de uma circunferência é algo linear. Então, é para fazer com dilatação linear mesmo, tá? Apesar de a gente estar falando de um anel, né? A gente pode pensar que é uma dilatação superficial, mas eu estou comparando diâmetros. Então, é uma questão idêntica à questão 6, o modo de resolver. Eu quero que o tamanho, vamos dizer assim, né? Relacionado a D, né? O L da madeira seja igual ao L do anel. Certo? O L da madeira é igual ao L do anel. A resposta tem que dar 180 graus. Vou deixar para vocês brincarem, tá? Qualquer coisa eu faço específico para ela, beleza? Questão 8. O dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros de combustível. Então este é o volume inicial, né, que ele recebeu. 4.000 litros. Por volta das 12 horas, quando a temperatura era de 35 graus Celsius. Temperatura inicial. Ao cair da tarde, uma massa polar vinda do sul baixou a temperatura para 15 graus Celsius e permaneceu até que toda a gasolina fosse totalmente vendida. Qual foi o prejuízo em litros de combustível para o dono, que o dono do posto sofreu, dado que o coeficiente de dilatação do combustível, como ele me falou do combustível, eu vou usar gama, que é uma dilatação volumétrica. Então, já que ele me falou do combustível, eu vou assumir que isso é gama mesmo, ok? Né? Graus Celsius a menos 1. Então, eu quero saber o prejuízo em litros. Então, eu quero saber realmente qual foi, no caso aqui, contração volumétrica do combustível. Então, ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Aplicação bem direta, né, da fórmula. V0 é 4.000, vou botar 4 vezes 10 a terceira, vezes 1 vezes 10 a menos 3, vezes temperatura final, 15, menos a temperatura inicial. 4 vezes 10 a terceira. O 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai embora. Ora, 4 vezes 1, 4. Vezes menos 20. O ΔV, então, é menos 80 litros. O menos significa o prejuízo dele. Logo, eu vou marcar aqui a letra B de bola. Questão 9. Num dia quente em Goiânia, 32 graus Celsius, então a temperatura inicial, uma dona de casa coloca álcool em recipiente de vidro graduado e lacra-o bem para evitar evaporação. De madrugada, com o termômetro acusando 12 graus Celsius, ela nota surpresa que, apesar de o vidro estar bem fechado, o volume de álcool reduziu. Sabe-se que o seu espanto não se justifica, pois trata-se de um fenômeno da dilatação térmica. A diminuição do volume foi D. Considere o coeficiente de dilatação térmica volumétrica do álcool, ou seja, o próprio gama, 1,1 vezes 10 a menos 3. E ele, muito maior que o do vidro. Isso quer dizer que a gente pode simplesmente ignorar a dilatação do recipiente. Tá? Então a gente vai ter tipos de dilatação de líquido que a gente não vai levar em consideração do recipiente. Consequentemente, o que a gente pode falar? Que o ΔV vai ser V0 vezes gama vezes ΔT. Bom, olha só. Eu quero saber a diminuição de volume foi e quantos por cento isso representa, tá? Então, quantos por cento de diminuição? Vamos ver. ΔV vai ser igual a V0, não sei como é,
alfa 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes a variação de temperatura, que é menos 20 graus. Então, ΔV é igual a V0 vezes menos 22 vezes 10 a menos 3. ΔV vai ser igual a V0 vezes 0, menos, né? 0,022 alguma coisa, né? Por enquanto a gente não precisa botar unidade. Mas 1, 2, 3 casas após a vírgula tem um zero. Bom, o que isso quer me dizer aqui, galera? Isso quer me dizer que eu estava tentando relacionar V com V0. Olha só, ele teve uma dilatação que foi 0,022 vezes V0. Vocês lembram que a gente, sempre que tem uma 20% de 10, a gente não pode simplificar, trocar o 20 sobre 100 e o D vezes. Aqui a gente pode fazer o inverso. Isso é 0,022 D V0. Ou seja, eu posso escrever isso como ΔV é igual a V0 vezes menos 2,2 sobre 100. Ou ΔV é igual a V0 que multiplica menos 2,2%. Ou seja, a redução foi na ordem de 0,2 de 2,2, desculpa, por cento. Letra B de bola. Questão 10. Um frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina. Encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius. Aquecendo-se o frasco com glicerina até atingir 90 graus Celsius. Então, vamos lá. V0 é igual a 10 litros. Quanto a temperatura de 10 graus Celsius? O T0 é 10 graus Celsius. Tá. Aquecendo-se o frasco com a glicerina até atingir 90 graus Celsius. Então, aqui, né, 90 graus Celsius. Observa-se que 352 ml de glicerina transborda do frasco. Então vamos guardar essa informação, daqui a pouco eu escrevo. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina, então ele já deu volumétrico, é 5 vezes 10 a menos 4. O coeficiente de dilatação linear do frasco, então eu quero o coeficiente dele, beleza. Se eu quero saber o coeficiente dele é relevante para o problema. Ou seja, o caso envolve dilatação do líquido e do recipiente. Agora vamos inserir informação aqui, né? Ele falou que 352 ml de glicerina transbordou. Essa é a dilatação aparente, né? Opa! A dilatação aparente. Aqui, ó. Então, ó, vou botar como 0,352 litros. Já que está tudo em litro aqui. Com isso, o que a gente vai ter? Eu preciso, então, saber o coeficiente de dilatação linear volumétrico do frasco. Ora, a gente precisa saber essa relação, né? A dilatação real sofrida pelo líquido é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. A aparente já foi dada. A dilatação do recipiente, o frasco tem a capacidade inicial de 10 litros, eu tenho variação de temperatura, mas não tenho quanto que ele tem de coeficiente de dilatação. Então, isso aqui eu não poderia fazer direto. Agora, eu sei que o quanto ficou de glicerina, e aí eu vou fazer o seguinte, ó.
Vou fazer uma mudança aqui na fórmula. Vamos deixar dessa forma aqui em cima. Se eu passo o aparente para lá, fica negativo. Então é isso que eu vou fazer. Olha só. Olha que legal. A dilatação do recipiente vai ser igual à dilatação do líquido. E a dilatação do líquido a gente consegue calcular, né? Menos a dilatação aparente que a gente já tem. Então eu vou fazer aqui no canto a dilatação real, que é a do líquido mesmo. ΔV real, para a gente usar o valor aqui no meio. Então vai ser V0 vezes gama vezes ΔT. Então ΔV real vai ser V0, 10 litros, tudo em litro. Então vezes gama, que é 5 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é 90 menos 10, 80, né? Já pode botar direto. ΔV real, então, vai ser... Bom, posso escolher a forma que eu vou fazer? Então é o seguinte, ó, 50 vezes 80, 5 vezes 4, 5 vezes 8, desculpa, 40, uma, duas casas após a vírgula, tá? Vezes, opa, o 5 já foi. Vezes 10 a menos 4. Vezes 10 a menos 4. Uma, duas, três casas após a vírgula. Eu posso cortar com isso aqui, que vai sobrar só menos 1. Então, 4 vezes 10 a menos 1. Então, a dilatação volumétrica real é de 0,4 litros. Então, a dilatação volumétrica do recipiente vai ser a real do líquido menos a aparente. Isso vai dar 0,048 litros. Ou posso escrever como 1, 2, 3, 48 vezes 10 a menos 3 litros. Também pode ser. Proposta aqui, tá, gente? É eu ir fazendo e junto com vocês. O mais importante é vocês pegarem a ideia. A ideia, então, gente, é a gente realmente tá inserido na questão, vocês verem eu resolvendo mesmo, né? Porque se eu botasse aqui as resoluções e explicasse, seria mais fácil para mim, bem mais. Mas, enquanto eu vou explicando e falando, eu acho que vocês têm uma ideia melhor de como é o processo por trás de fazer a questão, né? Então a gente cria um pensamento, chega num problema e resolve esse problema, né? Aqui é a resolução. Resolvendo esse problema, a gente continua a questão. Agora, para eu achar o gama do frasco, do recipiente, é só eu aplicar a fórmula de dilatação pura ali, né? Então, ó, a variação agora eu já sei quanto que é. Vou botar 48 vezes 10 a menos 3, facilitar contas eventuais aí. V0 é 10. Por que 10? Porque ó, o frasco de capacidade para 10 litros está completamente cheio de glicerina. Ou seja, a capacidade do frasco é 10. Vezes gama, vezes a mesma variação de temperatura, 80. Então, vou ter 48 vezes 10 a menos 3 é igual a 800 vezes gama. Gama, então, vai ser 48 vezes 10 a menos 3 dividido por 8 vezes 10 ao quadrado. 48 por 8, isso aqui dá 6, isso aqui dá 1. Então, vai ser 6 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Já posso escrever como 10 a menos
5. Letra A.